Olá pessoal, boa noite. Vamos agora para a correção da parte 3, tá? Então, vamos para os exercícios. São 8 ao todo. Então, primeiro, uma estaca tem 1,5 m e projeta uma sombra de 2,20 m. Então, vamos desenhar essa estaca aqui, ó. Estaca tem 1,5 m e a sua sombra tem 2,20 m. Então, tá aqui a estaca. Ao mesmo tempo que um poste, então, vamos desenhar um poste aqui, que um poste projeta uma sombra de 4,90. Tá? Tudo em metros, metro, metro, metro. Tudo bem? A pergunta, claro, né? Qual é a altura do meu poste? Bem, de acordo com regra de 3, a gente divide coisas iguais. Então, eu vou dividir a altura com a altura. Vou começar com a altura do menor. Então, 1,5 dividido por x igual sombra com sombra. Se eu comecei com a altura menor, tem que começar com a sombra menor. Então, sombra menor com a sombra maior. Tá aqui, tá? Lembrando que é tudo metro. Metro com metro cancela. E aí fica aqui, ó, inverso de dividir é multiplicar. Então vai ficar 2,2 de x igual 4,9 vezes 1,5. 4,9 vezes 1,5. Cancelou a unidade de metro, mas essa aqui ficou, ó. Então a unidade aqui como resposta, eu já sei que no fim de tudo vai ser o meu metro, tudo bem? Então vamos lá, esse 2,2 que está dividindo, passa para outro, desculpa, está multiplicando, quando eu passar para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então isso daqui vai ficar x igual 4,9 vezes 1,5 dividido por 2,2. E aí é só achar o x da questão, tudo bem? Aqui a gente pode simplificar, ou desculpa, simplificar não, né? Multiplicar e dividir, ou sumir com a vírgula, mas olhando bem, eu não consigo aqui simplificar, porque 4,9 e 1,5, se eu multiplicar por 10, qualquer um deles vai ficar um número ímpar. E na parte inferior, se eu multiplicar por 10, vai dar 22, que é um número par. 22 não está nem na tabuada do 5, nem na do 3, nem na do 7. Então o jeito aqui é multiplicar e dividir, certo? Eu vou usar a calculadora para um pouquinho mais rápido. 4,9 vezes 1,5. Isso vai ser igual a 7,35 dividido por 2,2. Aí, isso vai me dar como resposta que x é igual a esse valor dividido por 2,2, 3,34. Tá bom? Duas casas após a vírgula já é suficiente. Então, tá aqui a minha resposta. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. 2. Na figura, o segmento BC e DE são paralelos. O que é paralelos? São feixes de retas que nunca se encontram. Então, essa reta aqui nunca vai se encontrar com essa aqui de baixo, né? Segmento BC, segmento DE. Aqui estava faltando... Cadê? Aqui, ó. Normalmente, o correto, né? Tem que ter essa setinha aqui para dizer que são segmentos. Aqui é a mesma coisa, né? O segmento AB é igual a 30 metros. Então, onde é o AB? O AB vem daqui, ele vai até o A. Tá aqui, ó. Todo esse segmento mede 30. O segmento AD mede 10. Então, cadê o AD, ó? Tá aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, que vai daqui até aqui, mede 10. Ele continua. E o segmento AE, então esse segmento aqui, ó, tá aqui, AE, mede 12. A medida do segmento C até o E. Então, deixa eu mudar a cor aqui para não confundir a pergunta. O que ele... Opa, aqui. Vamos pegar esse azul. Então, o que ele quer saber é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, qual é a medida dele? Tá? Esse é o x da questão. Vou pôr aqui dentro até para não confundir. Tá? O que eu vou fazer para resolver esse problema?
esse problema, entre as várias formas que eu posso fazer, por exemplo, eu poderia pensar que esse 30 é tudo, então eu poderia pensar que se esse pedaço aqui é 10, daqui até aqui, significa que esse pedaço do D até o B é 20. Né? Tá aqui, ó. E poderia fazer o cálculo desse jeito. Outra forma que eu poderia fazer é considerar esse triângulo grandão aqui e calcular esse valor aqui, ó, que vai do A até o C. E chamar isso aqui de Y. Quando eu achar esse valor, quando eu subtrair o 12, eu acho o valor do x. Seria uma outra forma também de calcular, né? Vamos ver se as duas dão certo? Então, primeiro, vamos fazer o grandão e o pequeno. Ó, vamos lá. Eu tenho então aqui o triângulo grandão. Esse lado mede 30, esse lado mede y. Eu tenho o pequeno. Esse lado mede 10, esse lado mede 12. Né? Dois triângulos, retas paralelas, significa que esses ângulos aqui, ó, são iguais e por isso que eu posso fazer a regra de 3, né? Então eu vou dividir, não, já dá até para observar, né? Foi dividido por 3. Então daqui para cá multiplica por 3, mas vamos fazer a conta. Então eu vou pegar o 30 e dividir com o mesmo lado, né? Então 10 igual ao y dividido por 12. Lembrando, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui, que eu vou fazer dois tracinhos, é igual a esse que é dois tracinhos. Tudo bem? Conforme está a nossa figura original. Fazendo a regra de 3, corto zero. 3 dividido por 1 é 3. E esse 12 está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 12 vezes o 3. Y igual a 36. Está aqui. Joia? Vamos pensar em outra forma? Como eu poderia fazer? Eu poderia... Ah, detalhe, né? Eu achei o valor do y, antes de falar de como eu poderia fazer. O y vale 36, mas o AE vale 12. Então, a resposta do x é igual a 36, que é o y, né? Menos 12. 36 menos 12, x é igual a 24, tá bom? Essa era uma forma. A outra forma que eu falei que poderia ser feita, eu vou pegar todo o triângulo e vou dividir ele como estava. Aqui vale 10, aqui vale 12, aqui vale x, aqui vale 20. Lembrando que esse 20 saiu da minha subtração. Ele me falou do 30 e eu tirei o 10. Por isso que eu coloquei 20 aqui. Ó, tudo isso aqui, do B até o A, eu não mudei o valor, né? 10 mais 20 é 30. Fazendo a regra de 3, então. 10 sobre 20 igual a 12 sobre x. Aqui o x vai sair direto. Corta, corta. X vezes 1, x. 2 vezes 12, 24. Tudo bem? Duas formas de fazer a mesma conta. Ah, essa daí é a que eu gosto, né? Eu falo para vocês que é do preguiçoso. Já está tudo montadinho, né? Esse segmento está para esse segmento. Aí, da mesma forma que esse segmento está para esse segmento. Eu já poderia fazer direto aqui assim, né? Corta, corta, e aqui eu já tenho a regra de 3. Mas vamos escrever bonitinho. Vai ficar assim. 5 sobre 6 igual a 20 sobre x. O x está dividindo, passa multiplicando. 5x. O 6 está dividindo, mas está multiplicando. 2 vezes 6 é 12, abaixo zero. X é igual a 120 dividido por 5. X é igual a, vamos fazer a conta, 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 2, abaixo zero. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20. Ou seja, x igual a 24. Tá? Tá aí. E faz sentido, né? Desse lado o 5 aumentou para o 6, desse lado o 20 tem que aumentar um pouquinho, aumentou para 24. Próxima, outra aí, fácil também, né? Provavelmente vai dar dízima periódica, porque 3 é primo, 5 é primo, mas 8 não tá na tabuada nem do 5 nem do 3. Mas independente de dar dízimo ou não, é aquela forma, aquela mesma coisa do preguiçoso, né? Esse segmento tá pro mesma linha, né? E esse segmento tá para esse segmento. Então, A dividido por 3, 8
dividido por 5. Para deixar o A sozinho, basta passar esse 3 multiplicando. A igual a 3 vezes 8, 24. Ah, mas dividiu por 5, então nem vai dar dízima. 24 dividido por 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 24 sobra 4. Para continuar, 0, lembra? 5 vezes 8, 40. E 40 menos 40, 0. 4,8. Como eu disse, né? Esses exercícios eram muito mais fáceis. Vamos para a próxima? 5. Aí, uma que vale a pena gastar um pouquinho de tempo. Por quê? Veja, observe a figura e determine a altura da árvore. Olha a linha que ele está fazendo aqui. Essa linha é o sol, né? É a luz do sol onde está passando. Ou seja, se eu pegar essa linha, eu estou falando da sombra da árvore. Então, essa sombra grandona seria isso aqui, ó. A árvore, a sombra e o raio de sol. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Esta é a minha árvore. Tudo bem? A árvore menor, ela está dentro da sombra da outra. Ela está aqui, ó. Eu vou desenhar ela separada para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Se você fizer isso, você vai ver que a parte perpendicular, né, que forma um ângulo de 90 graus, está desenhado. E como esse aqui é o mesma luz do Sol, esse ângulo aqui é igual, porque os feixes de luz são paralelos. E por ser paralelos, esse ângulo é igual a esse ângulo. E por isso eu posso comparar. Então ele quer saber a altura da árvore, vou chamar aqui de x, né, que seria aqui. A árvore menor mede 3 metros. A sombra da árvore menor mede 5 metros. E a sombra da árvore grande, ó, daqui até a árvore é 20. Mas isto é a sombra da árvore? Não. Ainda tem esse pedaço aqui, ó, que mede 5. Então o todo da árvore, toda a sombra dela, tem que perceber que é 5 mais 20, que é igual a 25. E aí era o perigo de errar esse exercício. Mas se você colocou aqui 25, ficou fácil. E dá até para perceber, né? 5 vezes, qual é o fator de proporcionalidade que quando multiplicar por 5 dá 25? Já dá para saber que é 5. Mas vamos fazer a conta como regrinha de 3. A altura do menor com a altura do maior, sombra do menor, sombra do maior. Vou fazer todo o passo a passo, tá? Dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar aqui 5x é igual a 25 vezes 3. O inverso de multiplicar é dividir. 25 vezes 3 dividido por 5. Veja, 25 dividido por 5, essa divisão aqui, ó. Não vou fazer a multiplicação, vou fazer a divisão. 25 dividido por 5 é 5. E aí esse 5 multiplico com 3. 5 vezes 3, a árvore mede 15 metros, tá? O segredo era observar a sombra. Mesmo que tenha o desenho, simplifique o desenho, desenha separado, isso vai te ajudar muito. Outra, e olha, idêntico, né? Deveria ter colocado um pouquinho separado uma questão da outra, para ver se dificultava um pouquinho, mas vamos lá. Mesma coisa, olha só aqui a luz do sol, aqui ó, até onde ela chega. Ou seja, tudo isso aqui é sombra. Opa, aqui ó. Tudo isso aqui é a sombra da árvore. Só que agora ele me deu o valor total. Tá vendo? Ou seja, a árvore, a sombra dela, a luz do sol. Então a árvore tem 30, óbvio que é perpendicular com o solo, x. A outra altura, que eu não sei o que é, eu não li o texto, mas fala que a altura é 5, perpendicular ao solo, e a sombra é 4. Este ângulo, como é do raio solar e os raios solares são paralelos, esse ângulo é igual a esse. E conforme a ideia, e para que ocorra uma semelhança de triângulos, dois ângulos têm que ser iguais, e isso é atendido no desenho. Então, eu posso calcular a proporcionalidade entre esses triângulos, uma vez que eles são semelhantes. Eu vou dividir sombra com sombra. Então tá aqui, ó, sombra com sombra, igual altura com altura. Veja, comecei com sombra maior, do outro lado eu começo com altura maior.
Fazendo a regrinha de 3, eu só vou tirar esse 5 para ir mais rápido. O inverso de dividir é multiplicar. 5 vezes 30 é 150. E o 4 está dividindo, e aqui eu obtenho o resultado do x. É só fazer a divisão. 150 dividido por 4. Vamos lá. 3 vezes 4 é 12. Para chegar no 15 sobra 3, abaixo zero. 7 vezes 4 é 28. Para chegar no 30 sobra 2, acabou. Mas se eu quisesse continuar, lembra que aqui tem a vírgula e começa um monte de zeros? Então, eu vou abaixar o primeiro zero após a vírgula. E a vírgula eu não vou abaixar na divisão, eu vou abaixar no resultado. Então, ela vem para cá, tá? E aí, 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20, zerou. Ou seja, a altura da árvore é de 37 metros e meio. Ok? Então, tá aqui. Penúltima questão. Aqui ele fala, aqui é importante lembrar da escrita, né? Ó, A, esses dois tracinhos é paralelo. Então, A paralela a B e B é paralelo a C. Se A é paralelo a B e B é paralelo a C, significa que o A também é paralelo a C, tá bom? Não precisa escrever. Quando eu escrevo na sequência, já dá para subentender que as três retas são paralelas. Elas estão aqui, ó, A, B e C, ok? Determine o valor do x. Veja, aqui, se eu seguir essa reta é proporcional a esse segmento, que é a mesmo, né, mesma reta. E o outro segmento, vamos trocar de cor só para mudar um pouquinho, aqui. E esse segmento está para esse segmento, porque é a mesma reta. Então vamos dividir, vou dividir na ordem que está aparecendo aí, ó. O 9 divide com 12, da mesma forma que o x divide com x mais 2. O difícil é só observar esse x mais 2. Então ele está dividindo, passa multiplicando, mas ele é um número, lembra disso? Vou pôr entre parênteses, x mais 2. Igual, esse 12 está dividindo, passa multiplicando, 12x. Faz a multiplicação distributiva. 9 vezes x, 9x, mais 9 vezes 2, 18. Isso é igual a 12x. Vou tirar esse e jogar para lá, só para deixar o número sozinho já, né? Então 9 é positivo, fica negativo, então vai ficar o 12x que já estava e o 9 que vem por último. E o 18 já estava do outro lado. 12 tira 9 é 3. O inverso de multiplicar é dividir. 12 dividido por 3. Isso significa que x é igual a 4. Tá? Ainda tem um outro exercício aqui. Veja que a reta cruza, né? Então tome cuidado com isso. Como são retas, os ângulos alternos internos, este ângulo está para este ângulo. E este ângulo aqui, ó, com duas retinhas, estão para este ângulo. A melhor dica é, segue o segmento. Esse segmento divide com esse segmento. E esse divide com esse. Tá? E aí você não vai errar. Vamos então só trocar aqui a cor só para destacar quem divide com quem. Aqui, ó, esse segmento aqui, ó, tá para esse aqui, tá bem? Aí não tem como confundir. Eu fiz esse aqui, né? Eu acho que vai ficar apertado, mas vamos tentar fazer a conta aqui, ó. Tá bom? Vamos ver se dá. Seguindo um segmento, o 24 eu vou dividir com 8. Então, 24 dividir com 8 igual. Se eu comecei com 24, eu vou começar com x mais 4. Então, x mais 4 divide com o 6. Está aqui. Veja, essa divisão aqui eu sei fazer de cabeça. 24 dividido por 8 é 3. Então, já ficou um pouquinho mais fácil de fazer esse cálculo, né? Esse 6 está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 3 é 18. Opa, está ficando cada vez mais fácil. Esse 4 é positivo, passa negativo. Então, vai ficar 18 menos 4. E x é igual, 18 tira 4 é 14. Então, tá aqui, ó. Ok? Problema resolvido. Joia? E vamos só verificar se é verdade? Vamos lá. Eu falei para vocês que o 8, se a constante é 3,
que foi o que nós encontramos nessa divisão aqui, ó, certo? Então, 3 vezes 8, 24, tá certo. Como aqui vale 14, 14 com 4 é 18. E dá para observar que 6 vezes 3 também é 18, tá bom? Próximo e último. Em um mapa na qual a escala é 1 para 100 mil, ou seja, se eu medir 1 centímetro, significa que na vida, no real, eu estou medindo 100 mil centímetros, ok? Então vamos lá. A distância reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Então veja, eu vou escrever como está escrito aqui, ó. Ou seja, o que significa aqueles dois pontinhos que separam os dois números? Esse aqui, ó, é uma divisão. Ou seja, cada 1 centímetro ou qualquer coisa, 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro no mapa equivale a 100 mil no real. Se eu medir no mapa 8 centímetros, quantos vale no real? Vou pôr até um R aqui, ó, de real, tá? Quanto vale no real? Bem, vamos lá. Inverso de dividir é multiplicar. R vezes 1 é R. E 100 mil vezes 8 é 800 mil. Então, 8 vezes 1 é 8 e abaixo os zeros. Tá aqui, ó. 1. Só que isso está em centímetros. E a resposta, eu não tenho nenhuma em centímetros, eu tenho em quilômetros. Então, vamos primeiro transformar centímetros para metro. Por quê? Porque é mais fácil. Eu sei que 1 metro... Deixa eu pôr na ordem, né? Deixa eu apagar aqui, eu vou pôr na ordem que eu vou escrever. Aqui, vamos apagar isso aqui. Pronto. Vou pegar o vermelho aqui, porque eu vou fazer outra conta, então vale a pena usar. Ó, 1 metro equivale a 100 centímetros, ok? Como eu tenho 800 mil centímetros, então o x da questão eu vou encontrar a resposta em metros, porque centímetro cancela com centímetro e metro é a única unidade que sobrou. Eu vou simplificar aqui, ó, vou cortar os dois zeros. X vezes 1 é x. 8 mil vezes 1 é 8 mil. Então eu sei que 800 mil centímetros é 8 mil metros. Tá aqui. Ou seja, aqui eu já saberia achar a resposta, mas se você ainda tem dúvida, vamos para uma terceira regra de 3, né? Sem ter preguiça. Eu vou usar o que eu sei. Eu vou transformar esse 8 mil metros em quilômetros. O que eu sei? Eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. Tá aqui. Né? Eu sei isso. 1 quilômetro é 1000 metros. 8 mil metros, então vamos pôr 8 mil aqui. Ó. 8 mil metros é o y da questão. Tá? Vou simplificar. Y vezes 1 é y. 8 vezes 1 é 8. Agora sim eu tenho a minha resposta em quilômetros. Ok? Alternativa A, 8 quilômetros. Muito obrigado a todos. E agora segue a avaliação para vocês. Eu espero que tenham feito no caderno, tenham estudado, tenham entendido, mandado as dúvidas, quem teve dúvida, visto vídeos. Estudem, tudo bem? Muito obrigado a todos e boa noite. Tchau.